Universo Diverso, com Luciana Neri. Nós estamos aqui com o professor Cláudio Gurgel. Ele é mestre em ciência política e em administração pública, doutor em educação e professor da Universidade Federal Fluminense. Professor Cláudio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Existe uma crise no Brasil? Olha, essa pergunta é uma pergunta que tem que ser respondida numa perspectiva de curto prazo e numa perspectiva de longo prazo. No curto prazo, nós temos uma crise na medida em que se criou uma situação de instabilidade política grave, destituindo um governo constitucionalmente eleito, e isso desarticulou, em grande medida, o andamento da economia, causando uma situação a que se pode atribuir o título de crise. Então, a crise política causou a crise econômica. A crise política, ela causa crise econômica. Mas na perspectiva de longo prazo, nós precisamos compreender que o capitalismo, ele tem momentos de crescimento e momentos de crise. Porque o seu crescimento é um crescimento que vai produzindo desigualdades. Então ele vai crescendo, vai produzindo muitas riquezas, mas a produtividade que ele vai arrancando dos trabalhadores vai, ao mesmo tempo que produzindo uma grande massa de bens e de riqueza, de produtos, vai também diminuindo o número de trabalhadores empregados. Então cria-se uma dissociação entre o crescimento com produtos em grande escala e, ao mesmo tempo, a redução do mercado consumidor. A economia, ela precisa de produção e precisa de circulação. Na medida em que não existe mercado consumidor para aquela grande massa de produtos, cria-se uma crise. Então o senhor está dizendo que a crise é do capitalismo em si, ela não é uma crise específica do Brasil, é isso? Isso, é uma crise do capitalismo que se apresenta periodicamente à medida em que há esse movimento, um movimento de grande produção e produtividade, portanto, cada trabalhador gerando uma produção cada vez maior, e isso produzindo uma dispensa dos próprios trabalhadores para a redução dos custos de produção. Com isso, dá-se essa desproporção, ou seja, um crescimento grande da produção e uma diminuição crescente da massa de consumidores, massa essa que é constituída essencialmente pelos próprios trabalhadores. Se você desemprega os trabalhadores, você diminui a capacidade de consumo do mercado e dá-se então um processo de crise. A seguir, esse processo de crise é respondido pela burguesia, pelos aqueles que controlam a economia, de uma maneira como agora que acontece com a reforma trabalhista, tentando aumentar a exploração do trabalho para compensar o desequilíbrio acontecido. Ok, e amanhã a gente volta falando mais sobre a crise no país.